Ciro Gomes implode possibilidade de frente ampla de esquerda com a participação do PDT. Em entrevista com o Datena, nesta segunda, após o domingo de eleições, Ciro Gomes atacou o ex-presidente Lula, o PT, o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, e ainda classificou Guilherme Boulos, do PSOL, como representante da esquerda radical. Hoje, ele ainda afirmou que é necessária para o futuro do país uma aliança entre centro-esquerda e centro-direita, com nomes como João Dória e Luciano Huck. Então, o Ciro Gomes, do PDT, ex-candidato a presidente do Brasil, ex-ministro do governo, nós sabemos que ele tem uma conduta que não condiz com ser representante. É difícil identificar Ciro Gomes. Ciro Gomes ele tem um discurso que ele tenta se colocar na política. Ele não é verdadeira oposição, porque ele não consegue se afastar, ele faz o seu discurso criticando, ele age muitas vezes como o Bolsonaro, mas um pouco sem identidade, né? Uma pessoa extremamente inteligente, e ele esconde atrás dessa inteligência uma ausência de definição política, né? Ele tenta ser oposição, mas não quer ir para a esquerda e fica navegando ali entre a centro-esquerda, a centro-direita, sem saber se colocar, e ataca um, ataca o outro, se sente constantemente perseguido pela política. É uma ausência de identificação clara, de um posicionamento claro, de um lugar que ele quer se colocar na política brasileira, né? Então, essas declarações atuais, depois da eleição de domingo, mostram de forma mais evidente como que o Ciro Gomes tem essa dificuldade de ter um discurso coerente. Ou ele vem para a oposição, vem para a esquerda, ou ele se junta à centro-direita, à centro-liberal, mas ficar nesse rodízio. Há pouco tempo ele teve uma conversa com o ex-presidente Lula que pareceu que iria apaziguar os ânimos. Parece que não adiantou, porque pouco tempo depois, agora a gente já está vendo, ele já está fazendo críticas, já está fazendo ataques ao ex-presidente Lula, e agora ataques disseminados a representantes da política brasileira, e se colocando do lado, defendendo uma aliança com Luciano Huck, com Rodrigo Maia, falando de Rodrigo Maia, respondendo a um comentário do deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que o colocou como um possível nome para 2022, né? E assim, difícil de entender a posição do Ciro Gomes nesse discurso. Vamos dar uma olhada aqui nas falas do Ciro Gomes. Ele primeiro fala: o Flávio Dino resolveu não apoiar ninguém no primeiro turno. Foi votar com camiseta Lula livre. Eles perderam um pouco a noção da realidade. Ganhou essa eleição quem soube interpretar a realidade do país com humildade. Já a gente vai conversar sobre isso, conversar sobre essa fala, mas eu quero trazer para vocês ainda a segunda fala também do Ciro Gomes, quando ele faz um ataque disseminado ao PT, ao Guilherme Boulos e ao resultado eleitoral. O Boulos chegar onde chegou significa que agora você pode expressar uma predileção
com a esquerda mais radical, sem ter que explicar banditismo, contradições econômicas, fracassos extraordinários do desenvolvimento, que é o que o PT obriga o jovem. Isso eles vão perder. Não têm humildade nem capacidade de compreender e se reconciliar com o povo, insistindo nesse hegemonismo. Essas aí foram as falas do Ciro Gomes em entrevista com o Datena. Primeiro você dá uma... todos os jornalistas são respeitáveis, devem ser respeitados no seu trabalho, né? Mas o Datena, ele é de um cunho parcial aberrante, né? Ele é de uma parcialidade visível. E aí você tem um personagem que tenta se colocar como oposição, que tenta se colocar em uma posição de oposição ao governo do Jair Bolsonaro, mas vem nessa oposição tentar ali se colocar na centro-direita. Critica Guilherme Boulos, critica o ex-presidente Lula, critica o PT, critica Flávio Dino, né? Faz um ataque ao Flávio Dino. O Ciro Gomes foi completamente rechaçado na sua fala hoje nas redes sociais, né? Além da vergonhosa falta de compromisso democrático que foi a conduta do Ciro Gomes no segundo turno em 2018. Veja como ele tem uma dificuldade de se identificar, de se colocar no campo político ou no espectro político brasileiro. E ele diz que o Flávio Dino, ou a esquerda, que fez uma leitura errada do cenário político e precisa de humildade, né? O PDT conseguiu uma vitória importante em Fortaleza e graças ali também a uma atuação, um apoio do PT. Se não fosse o PT em Fortaleza, a cidade estaria governada por um bolsonarista. Vi até um tweet hoje fazendo uma análise disso, que se o PT em Fortaleza tivesse tido a mesma atitude do Ciro Gomes no segundo turno de 2018, ido para Paris, Fortaleza estaria na mão de um bolsonarista, né? Fazer a leitura errada, Ciro Gomes está fazendo a leitura certa do jogo pós-eleição. Ele está ali defendendo um interesse pessoal, que ele está vendo que o jogo pós a eleição, está muito forte. A disputa a centro-direita está com uma força nessa disputa pós-eleição de 2018, e ele já está sinalizando: oi, eu estou aqui para 2022. E é isso que ele está fazendo. Ele está se antecipando, mendigando uma atenção a um grupo que não vai atendê-lo, né? Pode desistir, Ciro Gomes, você não vai ser bem recebido na centro-direita. Você tem que sentar, refletir. Qual que é o lugar político que eu quero me encaixar? Quero me encaixar na centro-direita, que faz uma oposição parcial, uma oposição superficial a Bolsonaro? Vou fazer uma oposição crítica, uma oposição ali meia-boca a Bolsonaro? Vou ser uma alternativa sem ser verdadeira alternativa? Isso não condiz com o seu discurso. Ou eu vou vir para a centro-esquerda e vou realmente defender uma pauta progressista, minimamente progressista, uma oposição já do outro lado do espectro político, aqui já caminhando para a esquerda. Ficar oscilando entre um e outro para testar para onde o vento está soprando, para onde eu vou ter mais chances de ganhar em 2022, não vai lhe colher frutos, muito bons frutos. Ou você admite de uma vez, e aí você tem que mudar seu discurso drasticamente. Admite: eu estou inserido na centro-direita, eu estou inserido na direita liberal, e eu vou fazer uma oposição superficial ao Jair Bolsonaro, e vou fazer uma oposição só
de alguns pontos ideológicos, mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista de políticas sociais, eu vou adotar o discurso da centro-direita e vou aqui estar no lado de Luciano Huck, Rodrigo Maia e outros atores políticos que fazem uma oposição superficial, uma oposição aparente a Jair Bolsonaro, ou eu vou para a centro-esquerda e vou realmente defender e fazer uma oposição democrática e uma oposição verdadeira, tanto do ponto de vista ideológico, quanto do ponto de vista de pautas econômicas e sociais ao governo Jair Bolsonaro. Fica oscilando entre um e outro e em cima do muro para ver onde o vento vai estar mais forte para você navegar, não vai lhe colher frutos nenhum. Vai lhe colher um terceiro lugar que não vai para o segundo turno e você vai ficar reclamando de que foi fraudado e foi passado para trás. O eleitor brasileiro, se tem algo que ele não gosta, é difícil saber o que o eleitor brasileiro gosta, porque isso muda de eleição para eleição, isso muda de momento em momento da política brasileira. Mas saber o que o eleitor brasileiro não gosta é muito fácil. Ele não gosta de indecisão, ele não gosta de pessoa que não é claro o seu posicionamento. O eleitor brasileiro oscila e mostrou que oscila no século XXI entre a esquerda progressista, entre a esquerda com pauta social, elegendo Lula, elegendo a Dilma por 2 vezes, e pode ir também para a extrema-direita com uma pauta diametralmente oposta a essa esquerda que foi eleita. Mas algo que o eleitor brasileiro não faz é eleger o meio termo, ou eleger, e pelo menos em eleições majoritárias nacionais, é eleger meio termo. Isso o eleitor brasileiro mostrou no século XXI que não faz. E é bem controverso, bem difícil essa postura, essa posição indefinida de Ciro Gomes, atacando todos, fazendo uma análise tardia do cenário eleitoral e criticando que os outros fizeram uma análise errada do resultado eleitoral, é muito triste. Cobrar crítica, cobrar autocrítica dos outros é muito fácil. Fazer autocrítica. Cadê a autocrítica do Ciro Gomes, que foi para Paris no segundo turno em 2018? Cadê a sua autocrítica? Cadê seu comprometimento com o campo democrático, o campo progressista? Ficar reclamando depois que foi perseguição, que foi perseguido, que foi injustiça, que foi fraude, é muito fácil. É discurso bolsonarista. É discurso bolsonarista, sinto muito que é discurso bolsonarista isso. Ficar reclamando de fraude, reclamando de perseguição depois, com certeza discurso bolsonarista, né?